Livro primeiro das Confissões de Santo Agostinho. Invocação ou louvor. Sois grande, ó Senhor, e infinitamente digno de ser louvado. É grande o vosso poder e incomensurável a vossa sabedoria. O homem, fragmentozinho da criação, quer louvar-vos. O homem que publica a sua mortalidade, arrastando o testemunho do seu pecado e a prova de que vós resistis aos soberbos. Todavia, esse homem, particulazinha da criação, deseja louvar-vos. Vós o incitais a que se deleite nos vossos louvores, porque nos criastes para vós, e o nosso coração vive inquieto enquanto não repousa em vós. Concedei, Senhor, que eu perfeitamente saiba se primeiro vos deva invocar ou encomiar, se primeiro vos deva conhecer ou invocar. Mas quem é que vos invoca se antes vos não conhece? Esse, na sua ignorância, corre perigo de invocar a outrem. Ou, porventura, não sois antes invocado para depois ser desconhecido? Mas como invocarão aquele em quem não acreditaram? Ou como hão de acreditar sem que alguém lhes pregue? Louvarão ao Senhor aqueles que o buscarem. Na verdade, os que o buscam encontrá-lo-ão, e aqueles que o encontram hão de louvá-lo. Que eu vos procure, Senhor, invocando-vos, e que vos invoque crendo em vós, pois nos fostes pregado. Senhor, invoca-vos a fé que me destes, a fé que me inspirastes, por intermédio da humanidade de vosso Filho e pelo ministério do vosso pregador. Deus está no homem, o homem em Deus. E como invocarei o meu Deus e meu Senhor, se ao invocá-lo, o invoco sem dúvida dentro de mim? E que lugar há em mim para onde venha o meu Deus, para onde possa descer o Deus que fez o céu e a terra? Pois será possível, Senhor meu Deus, que se oculte em mim alguma coisa que vos possa conter? É verdade que o céu e a terra que criastes, e no meio dos quais me criastes, vos encerram. Será talvez pelo fato de nada do que existe poder existir sem vós, que todas as coisas vos contêm? E assim, se existo, que motivo pode haver para vos pedir que venhais a mim, já que não existiria se em mim não habitasseis? Não estou no inferno, e contudo também vós lá estáis, pois se descer ao inferno, aí estáis presente. Por conseguinte, não existiria, meu Deus, de modo nenhum existiria, se não estivesseis em mim. Ou antes, existiria eu se não estivesse em vós, de quem, por quem e em quem todas as coisas subsistem? Assim é, Senhor, assim é. Para onde vos hei de chamar se existo em vós? Ou de onde podereis vir até mim? Para que lugar fora do céu e da terra me retirarei, a fim de que venha depois a mim o meu Deus que disse: encho o céu e a terra?
Deus está todo em toda parte. Encerram-vos, portanto, o céu e a terra, porque os encheis? Ou enchendo-os resta ainda alguma parte de vós, já que eles vos não contêm? E ocupado o céu e a terra, para onde estendereis o que resta de vós? Ou não tendes necessidade de ser contido em alguma parte, vós que abrangeis tudo, visto que as coisas que encheis as ocupais contendo-as? Não são, pois, os vasos cheios de vós que vos tornam estável, porque ainda que se quebrem, não vos derramais. E quando vos derramais sobre nós, não jazeis por terra, mas levantais-nos, nem vos dispersais, mas recolheis-nos. Vós, porém, que tudo encheis, não ocupais todas as coisas com toda a vossa grandeza? Já que não podem conter-vos todas as criaturas, encerram elas parte de vós e contêm simultaneamente a mesma parte? Ou cada parte contém a sua, as maiores as partes maiores, as menores as partes menores? Há então uma parte maior e outra menor de vós? Ou estáis inteiro em toda parte e nenhuma coisa vos contém totalmente? Cantando as perfeições de Deus. Que sois, portanto, meu Deus? Que sois vós, pergunto, senão o Senhor Deus? E que outro Senhor há além do Senhor, ou que outro Deus além do nosso Deus? Ó Deus tão alto, tão excelente, tão poderoso, tão onipotente, tão misericordioso e tão justo, tão oculto e tão presente, tão formoso e tão forte, estável e incompreensível, imutável e tudo mudando, nunca novo e nunca antigo, inovando tudo e cavando a ruína dos soberbos sem que eles o advirtam, sempre em ação e sempre em repouso, granjeando sem precisão, conduzindo, enchendo e protegendo, criando, nutrindo e aperfeiçoando, buscando, ainda que nada vos falte. Amais sem paixão, ardeis em zelo sem desassossego, arrependeis-vos sem ato doloroso, irais-vos e estáis calmo, mudais as obras, mas não mudais de resolução, recebeis o que encontrais sem nunca o ter perdido. Nunca estáis pobre e alegrais-vos com os lucros, jamais avaro e exigis com usura. Damo-vos mais do que pedis para que sejais nosso devedor. Mas quem é que possui coisa alguma que não seja vossa? Pagais as dívidas a ninguém devendo e perdoais as dívidas sem nada perder. Que dizemos nós, meu Deus, minha vida, minha santa delícia? O que diz alguém quando fala de vós? Mas ai dos que se calam acerca de vós, porque embora muito falem, serão mudos. Lágrimas do pródigo. Quem me dera repousar em vós? Quem me dera que viesseis ao meu coração e o inebriasseis com vossa presença, para me esquecer de meus males e me abraçar convosco, meu único bem.
Que sois para mim? Compadecei-vos para que possa falar. Que sou eu aos vossos olhos, para que me ordeneis que vos ame, irando-vos comigo e ameaçando-me com tremendos castigos se o não fizer? É acaso pequeno castigo não vos amar? Ai de mim, pelas vossas misericórdias, dizei, Senhor meu, que sois para comigo. Dizei a minha alma, sou a tua salvação. Falai assim para que eu ouça. Estão atentos, Senhor, os ouvidos do meu coração. Abri-os e dizei a minha alma, sou a tua salvação. Correrei após esta palavra e alcançar-vos-ei. Não me escondais o rosto, que eu morra para o contemplar, a fim de não morrer eternamente. Minha alma é estreita habitação para vos receber. Dilatai-a, Senhor. Ameaça ruína, restaurai. Tem manchas que ferem o vosso olhar. Eu o reconheço e o confesso. Quem há de purificá-la? A quem hei de clamar senão a vós? Purificai-me, Senhor, dos pecados ocultos e perdoai aos vossos servos alheios. Creio e por isso falo. Vós o sabeis, Senhor. Não confessei contra mim os meus crimes e não me perdoastes, meu Deus, a impiedade do meu coração. Não entro em razões convosco, que sois a mesma verdade. Não me quero iludir para que a minha iniquidade não se minta a si mesma. Não quero entrar em razões convosco, porque se atendeis à iniquidade, Senhor, quem permanecerá? No alvorecer da vida, permiti, porém, que eu, pó e cinza, fale a vossa misericórdia. Sim, deixai-me falar, já que a vossa misericórdia me dirijo, e não ao homem que de mim pode escarnecer. Talvez vos riais de mim, mas aplacado, compadecer-vos-eis. Que pretendo dizer, Senhor meu Deus, senão que ignoro donde parti para aqui, para esta que não sei como chamar, se vida mortal ou morte vital. Receberam na vida as consolações da vossa misericórdia, como ouvi contar aos pais da minha carne, de quem em quem me formastes no tempo, que eu de nada disto me lembro. Saboreei também as doçuras do leite humano. Não era minha mãe nem as minhas amas que se enchiam a si mesmas os peitos de leite. Ereis vós, Senhor, que por elas me dáveis o alimento da infância, segundo os vossos desígnios e segundo as riquezas que depositastes até no mais íntimo das coisas. Também fazíeis com que não desejasse mais além do que me dáveis. Permitíeis às amas que me quisessem dar o que lhes concedíeis. Movidas por afeição ordenada, desejavam dar-me aquilo em que graças a vós abundavam. O meu bem recebido delas constituía para elas igualmente um bem, não que delas proviesse, porque eram apenas o instrumento e não a origem. De vós, Senhor, me acorrem todos os bens e toda a salvação. Isto conheci algum tempo mais tarde,
falando-me vós por meio destes mesmos dons que interior e exteriormente concedeis. Então nada mais fazia senão sugar os peitos, saborear o prazer e chorar as dores da minha carne. Em seguida comecei também a rir, primeiro enquanto dormia, depois acordado. Destas minhas ações me informaram e acreditei, porque assim o vemos fazer às outras crianças, pois nada me lembra do meu passado decorrido nesse tempo. A pouco e pouco ia reconhecendo onde me encontrava. Queria exprimir os meus desejos às pessoas que os deviam satisfazer e não podia, porque os desejos estavam dentro e elas fora, sem poderem penetrar-me da alma com nenhum dos sentidos. Estendia os braços, soltava vagidos, fazia sinais semelhantes aos meus desejos, os poucos que me era possível esboçar e que eu exprimia como podia. Mas eram inexpressivos. Como ninguém me obedecia, ou porque não entendiam, ou porque receavam fazer-me mal, indignava-me com essas pessoas grandes e insubmissas que, sendo livres, recusavam servir-me. Vingava-me delas chorando. Reconheci que assim eram as crianças, como depois pude observar. Elas me informaram melhor inconscientemente daquilo que eu tinha sido então do que as amas com a sua experiência. A minha infância morreu há muito, mas eu vivo ainda. Porém, vós, Senhor, que viveis sempre e em quem nada falece, porque sois anterior à amanhã dos séculos e a tudo que se possa dizer anterior, sois Deus e Senhor de tudo quanto criastes. Em vós estão as causas de todas as coisas instáveis. Permanecem as origens imutáveis de todas as coisas mutáveis. E vivem as razões eternas das coisas transitórias. Dizei-me, eu vou-lo suplico, ó Deus, misericordioso para comigo que sou miserável. Dizei se minha infância sucedeu a outra idade já morta, ou se tal idade foi a que levei no seio de minha mãe. Pois alguma coisa me revelaram dessa vida, e eu mesmo vi mulheres grávidas. E antes deste tempo, que era eu, minha doçura, meu Deus? Existi porventura em qualquer parte, ou era acaso alguém? Não tenho quem me responda, nem meu pai, nem minha mãe, nem a experiência dos outros, nem a minha memória. Sorris, talvez, de que tais perguntas vos faça a vós, que me ordenais que vos louve e confesse naquilo que me é conhecido. Confessar-vos-ei, Senhor do céu e da terra, louvando-vos pelos alvores da vida e pela infância de que me não lembro. Concedestes ao homem a graça de conjecturar de si pelo que vê nos outros e de acreditar muitas coisas a seu respeito, confiado na autoridade de simples mulheres. Já então verdadeiramente existia e vivia. No fim da infância, já buscava sinais com que exprimir aos outros as minhas vontades. De onde podia vir semelhante criatura, senão de vós, ó Senhor? Pode alguém ser artífice de si mesmo? Ou pode derivar-se de outra parte
algum manancial por onde corram até nós o ser e a vida, diferentes dos que nos dás, Senhor, vós, em quem o ser e a vida se equivalem, porque sois o ser supremo e a suprema vida. Sois o mais excelso e não vos mudais. O dia presente não passa por vós, e contudo em vós se realiza, porque todas estas coisas em vós residem, nem teriam caminhos para passar, se com vosso poder as não contivesseis. Porque os vossos anos não morrem, são um eterno dia sempre presente. Quantos dias não passaram já para nós e para nossos antepassados, pelo dia eterno de que gozais e dele receberam a existência e a duração. E hão de passar ainda outros que dele receberão igualmente o seu modo e o ser. Vós, porém, sois sempre o mesmo, e todas as coisas de amanhã e do futuro, de ontem e do passado, hoje as fareis, hoje as fizestes. Que posso eu fazer se alguém não compreende? Que esse exulte dizendo, que maravilha é esta? Exulte muito embora, e prefira encontrar-vos não vos compreendendo, do que compreendendo não vos encontrar. Prognósticos de vícios. Ouvi-me, ó meu Deus. Ai dos pecados dos homens. É um homem que assim fala. Vós, Senhor, compadecei-vos dele, porque sois o seu Criador e não o autor do seu pecado. Quem me poderá recordar o pecado da infância, já que ninguém há que diante de vós esteja limpo, nem mesmo o recém-nascido, cuja vida sobre a terra é apenas um dia? Quem me trará à memória? Será porventura algum menino ainda pequerrucho, onde posso ver a imagem do que fui e de que me não resta lembrança? Em que podia pecar nesse tempo? Em desejar ardentemente, chorando, os peitos de minha mãe? Se agora suspirasse com a mesma avidez, não pelos seios maternos, mas pelo alimento que é próprio da minha idade, seria escarnecido e justamente censurado. Sem dúvida, então, meu procedimento era repreensível. Mas, como não podia perceber a reprimenda, o uso e a razão não permitiam que eu fosse repreendido. Com o crescer dos anos, porém, desarraigamos e lançamos fora esta sofreguidão do apetite. Sinal evidente de que é viciosa, pois nunca vi ninguém que para cortar o mal rejeitasse conscientemente o bem. Ou seria justo mesmo para aquela idade exigir com choros o que talvez prejudicialmente seria concedido, encolerizar-me com violência, não contra pessoas a mim sujeitas, mas contra pessoas livres e respeitáveis pela idade? Estaria bem zangar-me até contra os pais, contra muitas outras pessoas mais sensatas, só por se não curvarem um aceno de meu capricho, batendo-lhes e esforçando-me quanto possível por lhes fazer mal, porque se não sujeitavam às minhas exigências, com as quais seria pernicioso condescender. Assim, a debilidade dos membros infantis é inocente, mas não a alma das crianças. Vi e observei uma cheia de inveja, que ainda não falava e já olhava, pálida, de rosto colérico, para o irmãozito Colasso.
Quem não é testemunha do que eu afirmo? Disse até que as mães e as amas procuram esconjurar este defeito, não sei com que práticas supersticiosas. Mas, enfim, será inocente a criança quando não tolera junto de si, na mesma fonte fecunda do leite, o companheiro destituído de auxílio e só com esse alimento para sustentar a vida? Indulgentemente se permitem estas más inclinações, não porque sejam ninharias sem importância, mas porque hão de desaparecer com o andar dos anos. É este o único motivo, pois essas paixões não se podem de boa mente sofrer quando se encontram uma pessoa mais idosa. E vós, Senhor e Deus meu, que destes à criança a vida e o corpo, assim como vemos, provido dos sentidos, formado pelos membros e adornados pelos traços da sua configuração, de vós que lhe inspirastes um instinto natural de defesa para assegurar a sua integridade e conservação. Ordenais-me que em todas estas obras louve, confesse e exalte o vosso nome, o Altíssimo. Sois Deus onipotente e bom, ainda que só tivesseis criado estas coisas. Nenhum outro as pode fazer, senão vós, ó unidade, origem de toda variedade, ó formosura infinita, que tudo formais e ordenais pela vossa lei. Por isso, Senhor, envergonho-me de contar na minha vida terrena esta idade que me não lembro de ter vivido. Somente acredito nela pelo testemunho alheio e pelas conjecturas que formei ao observar as outras crianças. Conjecturas estas, aliás, muito fidedignas. Tudo quanto se oculta nas trevas do meu esquecimento é para mim igual ao tempo que vivi no seio materno. E se fui concebido em iniquidade, e se em pecado me alimentou no ventre minha mãe, pergunto, Senhor e Deus meu, onde e quando esteve inocente este vosso servo? Passo em silêncio esta quadra da vida. Que tenho eu que ver com ela, se nem reminiscências conservo? Como aprendi a falar? Seguindo o curso da minha vida, não é verdade que da infância passei a puerícia? Ou antes não foi esta que veio até mim e sucedeu à infância? A infância não se afastou? Para onde fugiu então? Entretanto, ela já não existia, pois eu já não era um bebê que não falava, mas um menino que principiava a balbuciar algumas palavras. Dessa época já eu me lembro e mais tarde adverti como aprender a falar. Não eram pessoas mais velhas que me ensinavam as palavras, com métodos, como pouco depois o fizeram para as letras. Graças à inteligência que vós, Senhor, me destes, eu mesmo aprendi quando procurava exprimir os sentimentos do meu coração por gemidos, gritos e movimentos diversos dos membros para que obedecessem à minha vontade. Não podia, porém, exteriorizar tudo o que desejava, nem ser compreendido daqueles a quem me dirigia. Retinha tudo na memória quando pronunciavam um nome de alguma coisa e quando, segundo essa palavra, moviam um corpo para ela. Via e notava que davam ao objeto quando queriam designar um nome que eles pronunciavam. Esse querer era-me revelado pelos movimentos do corpo, que são como que a linguagem natural a todos os povos
e consiste na expressão da fisionomia, no movimento dos olhos, nos gestos, no tom da voz, que indica a afeição da alma quando pede ou possui e quando rejeita ou evita. Por este processo retinha pouco a pouco as palavras convenientemente dispostas em várias frases e frequentemente ouvidas como sinais de objetos. Domando a boca segundo aqueles sinais, exprimia por eles as minhas vontades. Assim principiei a comunicar com as pessoas que me rodeavam e entrei mais profundamente na sociedade tempestuosa dos homens, sob a autoridade de meus pais e a obediência dos mais velhos. Na paixão do jogo. Oh Deus, meu Deus, que misérias e enganos não experimentei quando simples criança me propunham vida reta e obediência aos mestres, a fim de mais tarde brilhar no mundo e me ilustrar nas artes da língua, servil instrumento da ambição e da cobiça dos homens. Fui mandado à escola para aprender as primeiras letras, cuja utilidade eu, infeliz, ignorava. Todavia batiam-me se no estudo me deixava levar pela preguiça. As pessoas grandes louvavam esta severidade. Muitos dos nossos predecessores na vida tinham traçado estas vias dolorosas por onde éramos obrigados a caminhar, multiplicando os trabalhos e as dores aos filhos de Adão. Encontrei, porém, Senhor, homens que vos imploravam, e deles aprendi, na medida em que me foi possível, que éreis alguma coisa de grande, e que podíeis, apesar de invisível aos sentidos, ouvir-nos e socorrer-nos. Ainda menino, comecei a rezar-vos como a meu auxílio e refúgio, desembaraçando-me das peias da língua para vos invocar. Embora criança, mas com ardente fervor, pedia-vos que na escola não fosse assoltado. Quando me não atendieis, o que era para meu proveito, as pessoas mais velhas e até os meus próprios pais, que afinal me não desejavam mal, riam-se dos açoutes, meu maior e mais penoso suplício. Haverá, Senhor, alma tão generosa e tão unida a vós pelos laços de um ardente afeto, que despreze não por insensibilidade louca, mas por amor intenso e forte para convosco, os cavaletes, os garfos de ferro e os demais tormentos deste gênero, dos quais os homens em toda parte suplicam que os liberteis. Haverá alguma alma dessas que despreze essas torturas, a ponto de rir dos que tão acerbamente temem esses suplícios, como meus pais caçoavam das penalidades que a nós meninos infligiam os mestres? Eu não temia menos os castigos do que as torturas, nem vos suplicava menos que nos livrasseis deles. Contudo, pecava por negligência, escrevendo, lendo e aprendendo as lições com menos cuidado do que de nós exigiam. Senhor, não era a memória ou a inteligência que me faltavam, pois me dotastes com o suficiente para aquela idade. Mas gostava de jogar. E aqueles que me castigavam procediam de modo idêntico. As ninharias, porém, dos homens chamam-se negócios. E as dos meninos, sendo do mesmo jaez, são punidas pelos grandes, sem que ninguém se compadeça da criança, nem do homem, nem de ambos. Aprovaria um juiz reto os castigos que me davam,
por eu, em pequeno, jogar a bola e o jogo ser um obstáculo ao meu aproveitamento dos estudos, com os quais eu havia de jogar menos inocentemente quando chegasse a homem? Agia, porventura, de modo diferente aquele que me batia, se em alguma questiúncula era vencido pelo seu competidor? Então esse não era mais atormentado pela ira e inveja do que eu, quando superado no desafio da bola pelo meu rival? O orgulho da vitória. Contudo, eu pecava contra vós, Senhor Deus, ordenador e criador de todas as coisas da natureza, e dos pecados somente o regularizador. Eu pecava, Senhor, desobedecendo às ordens de meus pais e mestres, pois podia no futuro fazer bom uso desses conhecimentos que me obrigavam a adquirir, qualquer que fosse a intenção com que mos impunham. Além disso, eu não desobedecia para fazer melhor escolha, mas só pelo amor do jogo. Amava nos combates o orgulho da vitória. Gostava dessas histórias frívolas que tanto me deleitavam os ouvidos e que me excitavam com interesse sempre mais apaixonado. Essa curiosidade brilhava dia a dia mais intensa nos meus olhos, atraindo-me para espetáculos e jogos de gente crescida. Por outro lado, aqueles que presidem aos jogos sobressaem tanto por esta dignidade que quase todos desejam que seus filhos lhe sucedam nesta honra. Apesar disso, regozijam-se em castigá-los se tais divertimentos os afastam do estudo, que, segundo seus desejos, lhes permitirá mais tarde organizar semelhantes espetáculos. Examinai, Senhor, estas fraquezas com um olhar de compaixão. Socorrei-nos que já vos invocamos, e socorrei também os que ainda vos não invocam, a fim de que eles também vos invoquem e sejam libertados. No limiar do batistério, ouvira eu falar ainda criança da vida eterna que nos é prometida, graças à humildade do vosso Filho, Deus e Senhor nosso, descido até a nossa soberba. Foi marcado pelo sinal da cruz e condimentado com o sal divino, logo que saí do seio de minha mãe, que punha em vós todas as esperanças. Viste, Senhor, que sendo ainda criança, sobrevindo-me certo dia uma febre alta, motivada numa opressão do estômago, bati às portas da morte. Sabeis, meu Deus, pois já então por mim vigiáveis, sabeis com que ardor e fé pedi a piedade de minha mãe, de nossa mãe comum, a vossa igreja, o batismo de Cristo, Deus e Senhor meu. A minha mãe carnal, porque na sua fé e coração puro me gerava com maior solicitude para a vida eterna, perturbada, procurava com pressa iniciar-me e purificar-me dos sacramentos da salvação, confessando-vos eu, Senhor Jesus, para obter a remissão dos meus pecados. Dentro em breve, porém, achei-me melhor, e essa purificação foi diferida como se fosse necessário continuar a corromper-me para prolongar a vida. É verdade, depois do banho do batismo, as recaídas na imundície do pecado seriam mais graves e perigosas. Tinha eu já a verdadeira fé, como minha mãe e todos os de casa, exceto meu pai, que não prevaleceu em mim contra os direitos da piedade materna de eu crer em Cristo, no qual ele ainda não acreditava. Minha mãe desejava ardentemente que eu vos considerasse a vós, meu Deus, como pai,
mais do que aquele que ainda não tinha fé. Nisso a ajudáveis a triunfar do marido, a quem servia melhor pelo fato de nisso obedecer às vossas ordens. Rogo-vos, meu Deus, me mostreis, se vos apraz, qual o desígnio, porque me foi então diferido o batismo. Se seria para meu bem soltarem-se ou não as rédeas do pecado. Por que razão ainda agora de toda parte chega aos meus ouvidos a respeito de uns ou de outros? Deixai-o fazer o que quiser, pois ainda não está batizado. Mas da saúde do corpo ninguém diz, deixai-o que se fira mais, porque ainda não está curado. Quanto me não era preferível ser logo curado, obtendo pela minha diligência e dos meus, conservar intacta sob a vossa proteção a saúde da alma que me tinhais concedido. Sem dúvida seria melhor. Minha mãe, porém, já previra quantas e quão grandes ondas de tentações pareciam ameaçar-me depois da infância, e preferiu expor-me a elas como terra grosseira em que eu depois receberia a forma, a expor-me a esse perigo já como imagem. Relutância em estudar. Neste período da infância, cujo perigo temiam menos para mim do que o da adolescência, não gostava do estudo e tinha horror de ser a ele obrigado. Por meio desta coação fazia-me um bem, embora procedesse mal, pois não aprenderia se não fosse constrangido. Todavia, contra a vontade, ninguém procede bem, ainda que a ação em si mesma seja boa. Os que me obrigavam não agiam retamente. O bem que daí resultava vinha só de vós, meu Deus. Nesses estudos a que me aplicavam, não tinham outra finalidade senão saciar os insaciáveis desejos de opulenta miséria e de ignominiosa glória. Mas vós, para quem estão contados os nossos cabelos, utilizáveis em meu proveito o erro dos que me coagiam. Com relação a mim, que não queria aprender, vós utilizáveis da minha falta para me dardes o castigo com que eu, tão pequenino e já tão grande pecador, merecia ser punido. Era assim que vós, transformáveis em meu bem o mal que eles faziam, e me dáveis justa retribuição pelos meus pecados. Com efeito, é vosso desígnio, e assim acontece que toda alma desregrada seja para si mesma o seu castigo. Gosto do latim. Mas qual era a causa da aversão que tinha à língua grega que me ensinaram quando criança? É o que ainda hoje não me sei explicar. Pelo contrário, gostava muito da língua latina, não da que ensinavam os primeiros mestres, mas da que lecionavam os gramáticos. Aquelas primeiras lições em que se aprende a ler, escrever e contar, eram-me tão pesadas e insuportáveis como as de grego. De onde me vinha este aborrecimento, senão do pecado e vaidade da vida, porque eu era carne e espírito do que passa e não volta. Aquelas primeiras letras a que devia e devo a possibilidade de não só ler qualquer escrito, mas também de escrever o que me aprouver, eram sem dúvida mais úteis e mais certas do que aquelas em que, esquecido dos meus erros,
Era obrigado a gravar na memória as navegações errantes de um certo Enéas e a chorar Dido que se suicidara por amor. Entretanto, eu, misérrimo, suportava com olhos enxutos a minha morte no pecado, longe de vós, ó meu Deus e minha vida. Nada mais digno de compaixão do que o infeliz que derrama lágrimas pela morte de Dido, originada no amor de Enéas, sem se compadecer de si mesmo, nem chorar a própria morte por falta de amor para convosco, ó meu Deus, luz de minha alma, pão da boca interior do meu espírito, poder fecundante da minha inteligência e seio do meu pensamento. Não vos amava, prevaricava longe de vós, e em toda parte ressoavam aos meus ouvidos de luxurioso estas palavras: bravo, coragem. A amizade deste mundo é adultério contra vós. Proferem-se as palavras bravo, coragem, para que o homem se não envergonhe de ser pecador. Não chorava essas faltas, mas pranteava a morte de Dido, que se suicidara com uma espada. Seguia atrás dos ínfimos objetos de vossa criação, abandonando-vos. Como era terra, tendia para a terra. Se me proibiam a leitura desses episódios, afligia-me por não ler aquilo que me impressionava até a dor. Oh, loucura! Reputavam-se tais estudos como mais honrosos e úteis do que aqueles em que aprendi a ler e a escrever. Agora que o meu Deus clame em mim e que a vossa verdade me diga: não é assim, não é assim. Aquela primeira ciência é muito superior. Eis-me mais pronto para esquecer as navegações errantes de Enéas e outras narrações semelhantes do que para esquecer a leitura e a arte de escrever. É verdade que nas escolas de gramática há cortinas pendentes das portas, mas servem mais de cobertura aos erros do que de honra aos seus segredos. Não gritem contra mim estes mestres, que eu já não temo, enquanto vos patenteio, meu Deus, todos os desejos da minha alma, e enquanto descanso na repreensão dos meus perversos caminhos, para amar a retidão dos vossos. Não se levantem contra mim esses vendedores e compradores de gramáticas, pois se os interrogarem lhes propuseram uma dificuldade acerca da veracidade do poeta ao narrar que Enéas veio a Cartago, responderão os nécios que não sabem, os instruídos negarão a autenticidade do fato. Mas se lhes perguntar com que letra se escreve o nome de Enéas, todos os que estudaram responder-me-ão acertadamente, segundo esse contrato com que os homens fixaram o valor do alfabeto. Do mesmo modo, quem não vê o que há de responder todo aquele que ainda se não esqueceu inteiramente de si, se lhe perguntar que dano seria mais sensível à vida, esquecer a leitura e a escrita ou todas aquelas ficções poéticas? Pecava, sendo ainda criança, quando antepunha todos aqueles conhecimentos vãos a estes mais úteis, ou antes, quando odiava estes para estimar aqueles. Repetir 1 e 1, 2, 2 e 2, 4 era para mim uma cantilena fastidiosa. E pelo contrário, encantava-me o vão espetáculo de um cavalo feito de madeira e cheio de guerreiros,
o incêndio de Troia e até a sombra de Creusa. Aversão à língua grega. Porque aborrecia eu também a literatura grega que entoava tais ficções. Homero teceu habilmente essas fábulas e é dulcíssimo na sua frivolidade, ainda que para mim, menino, fosse amargo. Creio que aos jovens gregos sucederá com Virgílio, mesmo que a mim com Homero, quando me obrigavam a estudá-lo. O trabalho de aprender inteiramente essa língua estrangeira, como que aspergia com fel toda a suavidade das fábulas gregas. Não conhecia nenhuma palavra daquela língua e para me fazerem aprender ameaçavam-me com terríveis castigos e crueldades. É verdade que outrora, quando criancinha, também não sabia nenhuma palavra de latim, e contudo instruí-me sem temores nem castigos, só com prestar atenção entre carícias das amas, entre os gracejos dos que se riam e as alegrias dos que folgavam. Aprendi sem a pressão correcional de instigadores, impelido só pelo meu coração desejoso de dar à luz os seus sentimentos, o que não seria possível sem aprender algumas palavras, não da boca dos mestres, mas daqueles que falavam comigo e em cujos ouvidos depunha eu as minhas impressões. Disso ressalta com evidência que para aprender é mais eficaz uma curiosidade espontânea do que um constrangimento ameaçador. Contudo, esta violência refreia, graças às vossas leis, os excessos da curiosidade. Sim, graças às vossas leis, que desde as férulas dos mestres até as torturas dos mártires, sabem dosear as suas tristezas salutares para nos chamarem a vós do meio das doçuras perniciosas com que nos íamos afastando. Ouvi, Senhor, a oração, para que minha alma não desfaleça sob vossa lei, nem esmoreça em confessar as misericórdias com que me arrancastes de perversos caminhos. Fazei que vossa doçura supere todas as seduções que eu seguia. Que eu vos ame arrebatadamente e abrace a vossa mão com toda a minha alma, para que me livreis de todas as tentações até o fim. Vós, Senhor, sois o meu Rei e o meu Deus. A vós consagro tudo quanto de útil aprendi em criança. A vós consagro tudo o que digo, escrevo, leio e conto, porque quando aprendia vaidades, vós me disciplináveis, perdoando-me depois os pecados de deleite nelas cometidos. É verdade que nessas frivolidades aprendi muitas coisas úteis, mas poder-se-iam aprender em estudos sérios, conscienciosos. Seria esta a via segura pela qual deveriam encaminhar as crianças. A mitologia impura. Ai de ti, torrente dos hábitos humanos, quem te resistirá? Até quando hás de correr sem te secar? Até quando rolarás os filhos de Eva para o mar profundo e temeroso, somente atravessado pelos que se embarcam no lenho da cruz? Não li eu em ti que Júpiter troveja e adultera? De certo não podia fazer essas duas coisas simultaneamente, mas representou-se assim para que tivesse autoridade para imitar um verdadeiro adultério com o encanto desse trovão imaginário.
Porém, quem dentre esses mestres de Pênula, quem ouve com paciência um homem nascido do mesmo pó a afirmar bem alto? Imaginava Homero estas ficções e atribuía aos deuses os vícios humanos. Eu preferiria que trouxesse para nós as perfeições divinas. Mas dir-se-á com mais verdade que Homero fingia essas coisas para que, atribuindo aos homens viciosos a natureza divina, os vícios não fossem considerados como tais, e todo aquele que os cometesse não parecesse imitar homens dissolutos, mas habitantes do céu. Todavia, ó torrente infernal, em ti se precipitam os filhos dos homens com suas mercadorias para aprenderem essas coisas. Tem-se como um acontecimento importante representar tudo isto oficialmente no foro à vista das leis que concedem um salário aos atores, além da paga dos particulares. Ferindo as penedias das margens com tuas vagas, ó torrente, clamas dizendo: aqui aprendem-se as palavras, aqui adquire-se a eloquência tão necessária para persuadir e expressar os pensamentos. Desconheceríamos então os vocábulos chuva de ouro e regaço e logro, templos do céu e outras palavras que naquele lugar estão escritas, se Terêncio não apresentasse um jovem escandaloso imitando a Júpiter na libertinagem. O mancebo observa uma pintura na parede onde se desenhara a maneira como Júpiter um dia enviara, segundo contam, para o regaço de Danae, uma chuva de ouro a fim de a lograr. Repara como o jovem se excita à devassidão com este exemplo celeste. Mas que Deus é este, pergunta, que abala o templo do céu com sumo estrondo? Eu, um homenzinho, não havia de fazer o mesmo, pois filo e de bom grado. De nenhum modo, de maneira nenhuma se aprendem melhor tais palavras por meio dessa torpeza, mas por essas palavras se comete mais afoitamente a devassidão. Não incrimino as palavras, quais vasos escolhidos e preciosos, mas o vinho do erro que por eles nos davam a beber os mestres embriagados. E se não bebêssemos, batiam-nos sem que pudéssemos apelar para juiz mais sóbrio. Apesar disso, ó meu Deus, em cuja presença está segura a minha lembrança, apesar disso, aprendia com gosto essas palavras, e miserável comprazia-me nelas, sendo tido por essa razão como um menino de boas esperanças. A declamação. Consenti, ó meu Deus, que também conte alguma coisa do meu talento, dádiva vossa, e em que desatinos o gastava. Propunha-se-me uma tarefa de muita preocupação para meu espírito por causa dos louvores e descrédito ou receio de ser assoltado. Que dissesse as palavras de Juno encolerizada e cheia de dor por não poder afastar da Itália o rei dos troianos. Bem sabia que Juno nunca proferira tal coisa, mas obrigavam-nos a seguir, errantes, as pegadas das ficções dos poetas e a repetir em prosa o que o poeta cantara em verso. Recebia maiores louvores o aluno que, segundo a dignidade da personagem figurada, exprimisse mais fortemente, com maior verossimilhança, os sentimentos de ira e de dor, revestindo as frases com palavras muito apropriadas. Que me aproveitou tudo aquilo?
Que me aproveitou, ó vida verdadeira e meu Deus, ter sido mais aclamado que os contemporâneos e condiscípulos quando recitava? Não é tudo isso fumo e vento? Não havia outra coisa em que exercitar a língua e o talento? Que os vossos louvores, Senhor, que os vossos louvores enunciados pela Escritura levantassem a palmeira do meu coração e não seria arrebatado por quimeras vãs, qual presa imunda das aves. Com efeito, há várias maneiras de sacrificar aos anjos pecadores. Desprezo das leis eternas. Que admira, pois, que fosse arrastado pelas vaidades e me afastasse de vós, ó meu Deus, se me propunham exemplos dos homens a quem uma crítica cobria de vergonha por um barbarismo ou solecismo cometido ao narrarem ações virtuosas e que se gloriavam de serem louvados quando contavam com termos castiços e bem dispostos, copiosa e elegantemente as suas torpezas. Vedes tudo isso, ó Senhor, e calais-vos, paciente, cheio de compaixão e de verdade. Porventura ficarei sempre calado? Agora arrancais deste abismo imenso a alma ansiosa de vós, sequiosa das vossas delícias, e cujo coração vos diz: busquei o vosso rosto, e torná-lo-ei a buscar, ó Senhor. Andava longe da vossa face, retido por afeições tenebrosas. Todavia não nos apartamos ou aproximamos de vós com os pés ou com as distâncias de lugares. Aquele vosso filho mais novo, o da parábola, procurou cavalos ou carros ou navios, ou voou com penas visíveis, ou viajou a pé para viver a dissipar prodigamente em região afastada o que vós lhe entregareis ao partir. Fostes pai bondoso, porque lhe destes a fortuna, e fostes mais carinhoso ainda para com ele ao voltar necessitado. Viveu entre paixões luxuriosas, isto é, tenebrosas, que é o que quer dizer longe do vosso rosto. Vede, ó Senhor Deus, e reparai benigno, segundo é vosso costume, como os filhos dos homens observam diligentemente as regras da ortografia e das sílabas recebidas dos primeiros mestres e desprezam as leis eternas da salvação eterna de vós recebidas. Se alguém, ao aprender ou ensinar as regras tradicionais dos tons, pronunciar sem aspiração da primeira sílaba a homo, homem, desagrada mais aos homens do que se odiar contra os vossos mandamentos a outro homem, apesar de este ser o homem. Como se na realidade se persuadisse haver um inimigo mais molesto que o próprio ódio com que se irrita contra si mesmo. Ou como se alguém prejudicasse mais gravemente a outrem com perseguições do que ao próprio coração com essa inimizade. Com certeza a ciência gramatical não é mais interior do que a lei da consciência, de não fazer a outrem o que não queremos que nos façam a nós mesmos. Quão misterioso sois vós, que habitais em silêncio no céu, Deus grande e único, espalhando com lei infatigável cegueiras vingadoras sobre as paixões desordenadas. Vede este homem, procurando a glória da eloquência, diante de um homem, o juiz, e na presença de grande número de homens,
atacar o inimigo com ódio violentíssimo? Como evita com toda a vigilância dizer algum erro de linguagem? Como não aspira o H de inter homines, entre os homens, pronunciando inter homines? Mas não tem cuidado de vigiar o furor de sua alma, que o arrasta a tirar um homem de entre os homens. Perversidade da puerícia. Jazia eu, pobre criança, à beira deste abismo de corrupção. A luta desta arena era aquela onde eu mais temia cometer um barbarismo de expressão do que acautelar-me se eu cometesse da inveja que sentia contra aqueles que o evitavam. Digo e confesso diante de vós, meu Deus, estas fraquezas que me angariavam aplausos daqueles cuja simpatia equivalia para mim a viver cheio de honra. Não via a voragem de luxúria para a qual era atirado longe da vossa vista.